Moraes, que está na mira dos Estados Unidos, voltou a esse alerta, né? Infelizmente, a gente ficou um pouco à mercê dessa situação, todo mundo ficou em dúvida se isso ia acontecer ou não, e aí os Estados Unidos está de olho, né? Isso significa, eu acredito, que eles estejam realmente monitorando tudo que está acontecendo, porque o governo Trump, né, pela democracia que os Estados Unidos vem defendendo, acredita-se muito que eles não querem realmente nenhum processo de ditadura, né, nenhum governo ditador se imperando, né, em nenhum país, principalmente aqui na América. Isso realmente eles têm demonstrado com muita força que esse é o grande objetivo. Enfim, e o advogado de Trump diz que Moraes será intimado e que ele tentou bloquear aí os contatos, né? Então, o que você diz ao afirmar que esses canais foram inviabilizados, Isadora? A defesa sugere, na verdade, que houve uma tentativa deliberada, né, de dificultar esses acessos. Você acha que o Moraes está com medo? No fundo, como que você acha que ele está nesse momento, né? Não só ele, mas obviamente envolve toda a família também. A Viviane Barsi também está envolvida no escândalo do Master. Vorcaro chegou, né? Toda essa informação que está acontecendo dessa corrupção imensa aqui no Brasil chegou nos Estados Unidos e eles estão realmente muito alertas e muito de olho, né? O que você acha? A primeira coisa que a gente precisa pontuar é que sim, Trump está se posicionando mundialmente, né, à direita, ele está interferindo em ditaduras mundo afora, então a gente traz o exemplo recente da própria Venezuela, e é muito natural que ele esteja de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Muitos de nós, influenciadores, formadores de opinião, a gente tem relatado as coisas que estamos vivendo aqui. Eu até trago um relato pessoal. No ano passado eu tive oportunidade de estar nos Estados Unidos para estudar. Fiquei lá 4 dias na Florida International University. E na ocasião, eles nos levaram no museu de Cuba e da Venezuela, onde a gente pôde estudar um pouco e ouvir da boca, das palavras das pessoas que viveram essa experiência terrível em Cuba e na Venezuela e que hoje estão exilados nos Estados Unidos, como que as ditaduras funcionam. E a partir disso, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: o que nós vimos lá, em termos de quadros, contando a história das pessoas, me assustou demais, porque a gente via presos políticos, perseguidos políticos, opositores do atual governo presos, então muito semelhante ao que nós estamos vivendo aqui. E a minha primeira pergunta para eles foi o seguinte, eu falei assim, tá, e como que começou? Qual foi o primeiro passo para vocês chegarem nessa ditadura? Porque de algum jeito tem que começar. E eles falaram assim, Isa, Suprema Corte. A Suprema Corte passou a perseguir as pessoas, passou a interferir no legislativo, passou a legislar, e a partir disso a gente teve uma escalada dessa ditadura, né? Teve uma escalada desse autoritarismo. E aí eu fiquei muito chocada, porque concordam comigo que é exatamente o que nós estamos assistindo acontecer aqui no Brasil. Então, é natural que o Trump tente impedir que países como o Brasil avancem para uma ditadura. Então, na minha concepção, ele está de olho no que está acontecendo aqui. Esse é um tópico número 1. O tópico número 2 é que, apesar dele ter, por exemplo, retirado a Magnitsky do Moraes, ele não está fechando os olhos para o que está acontecendo, certo? O próprio Moraes com certeza deve estar com medo. Acho que é aquela coisa, se eu não receber intimação, eu não preciso fazer nada em relação a isso. Então ele está literalmente fugindo, né? Porque ele sabe que quando ele chegar no ponto de dar explicações sobre tudo que está acontecendo, é quase que inexplicável. Como é que ele vai explicar que a sua própria esposa estava recebendo recursos para defender, né, dinheiro para defender um banco que está envolvido no atual maior escândalo de corrupção do Brasil? Então, é difícil explicar. E as pessoas precisam entender é o seguinte, muita gente fala assim, isso é uma pauta da direita, isso são os bolsonaristas batendo nessa tecla. Eu tô aqui para falar para você o seguinte, essa é uma pauta do brasileiro. Nós estamos sendo muito provavelmente roubados e a gente está assistindo muita gente ganhar dinheiro com isso. E o que nós vamos fazer, né? A gente precisa agir. Eu vejo que muitas pessoas hoje até têm uma esperança no Trump, mas não necessariamente estão fazendo o dever de casa. Então, já linkando com o assunto da
da CPI do Banco Master, eu tô muito ansiosa por essa CPI, porque eu acho que essa CPI vai trazer muitas respostas. E é inegável que o Moraes está com medo, está se sentindo coagido, porque o brasileiro está acordando, os Estados Unidos estão de olho, ninguém mais é bobo, estamos todos assim observando as cenas dos próximos capítulos. Com certeza, Isadora. A gente sabe, né, que o Brasil, por ser um país muito grande, né, um país continental, imenso, fica um pouco mais difícil de manipular o povo todo, né, em relação a esse sistema, né? Então a gente sabe que é um pouco mais demorado o processo, mas realmente o brasileiro precisa acordar e entender que não é uma disputa, né, entre direita e esquerda. Isso é uma questão óbvia. Eu acho que acredito muito, né, que o pior cego é aquele que não quer ver, literalmente, né, e é um escândalo que está literalmente escancarado. E se está envolvendo a Suprema Corte, como a gente, né, como você bem disse, em relação aos Estados Unidos, que você esteve lá e viu, né, de perto, pessoas comentando sobre como tudo começou no regime de Cuba, de Venezuela, enfim, isso é um alerta para nós, porque é exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, né, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, depois que o Trump realmente retirou, né, a Magnitsky do Moraes, da esposa dele e tudo mais, da Viviane Barsi, a gente ficou um pouco desanimado, vamos dizer assim, né? Deu aquele medo em muitos brasileiros de falar assim, poxa vida, será que ele fechou os olhos mesmo? Será que as coisas vão voltar a acontecer? Como que o cenário vai se prosseguir em relação a isso? Mas, como esse escândalo está realmente, cada dia que passa, vem uma notícia nova, né? Sabendo que tem a CPI do Master, sabendo que tem a CPI do INSS, que tem muita investigação por trás, que tem muita gente envolvida nesse escândalo. Então, realmente, eu acho que agora os Estados Unidos mostrou de novo que, olha, não estamos esquecendo do Brasil, estamos aqui de olho, né? Isso também faz todo sentido, né? Faz muito sentido. E, assim, eu realmente estou feliz com o trabalho dos parlamentares. A gente viu aí que o Carlos Jordi conseguiu as assinaturas para abrir a CPI. É óbvio que a mesa está segurando, então a gente vê o presidente assim falando, tá na fila, a gente vai abrir, mas não tem uma urgência. Então tem muita coisa que ainda virá à tona. Talvez nós nem estejamos preparados para tudo que a gente vai ver. Eu tenho uma expectativa de que haverão sim poderosos, haverão sim políticos envolvidos nesse caso, porque percebe como tem um esforço do sistema em fazer com que essa CPI não seja aberta, em fazer com que as coisas não fluam para essa investigação acontecer. Eu sinto isso muito forte. Então, há um esforço do sistema para deixar esse caso do Banco Master quase que neutralizado, para tentar fazer com que caia no esquecimento. É por isso que a gente não pode deixar de falar do tema. Eu mesmo, na minha rede social, teve um dia que eu falei, olha, gente, pode parecer que eu estou monotemática falando do Banco Master, mas é realmente muito importante. A gente precisa falar, porque do contrário, as coisas não vão andar. Elas serão esquecidas, né? Nada vai acontecer, não vai acontecer uma investigação. Então, eu estou muito ansiosa por essa CPI e estou muito ansiosa para ver o que o Vorcaro vai falar, porque me parece que ele tem muita coisa para falar, né?